Você já jejuou? Você sabe para que serve o jejum? Você já parou para pensar sobre isso? A melhor forma de fazer isso? O que que isso gera no seu corpo, na sua alma, no seu espírito? E olha, eu vou te dizer que hoje, nesse vídeo, nós vamos quebrar aqui, em nome de Jesus, né? Nós vamos quebrar aqui todas as crenças que você pode ter contra jejum. Ah, que jejum é difícil, que eu não consigo fazer jejum. Ah, meu Deus, é dor de cabeça, vomitei, não consegui comunhão com o Espírito Santo. Nós vamos hoje, falar para você da importância dessa arma, nossa, fundamental para você ter uma vida espiritual e uma presença de Deus na sua vida. Então fica com a gente. Eu sou a Tati, esposa do Bruno. Eu sou o Bruno, marido da Tati. E nós somos o casal do Mentalidade Mentalidade Cristã. cristã. Bom, muito legal ter você aqui com a gente hoje falando sobre jejum. Se você chegou aqui, não é por acaso, de alguma forma Deus quer falar sobre isso com você e eu me sinto muito feliz de poder ser um instrumento disso, porque como a gente fala sempre, eu e Tati a gente não sabe de nada. Na verdade, Deus usa a gente de alguma forma para poder chegar até você e acredite, Ele fala primeiro conosco. E hoje a gente vai falar sobre jejum e é muito legal porque ainda que, por exemplo, eu já tenha jejuado outras vezes, Tati já tenha jejuado outras vezes, nós resolvemos fazer alguns jejuns antes de conversar com você sobre jejum, para que a gente pudesse falar com mais propriedade, para que a gente pudesse se entregar mais a Deus, se conectar ainda mais com Deus. E a gente vai começar falando hoje sobre uma passagem que está em Lucas, de 33 a 39, tá? Eu vou ler aqui rapidinho e você acompanha aí na sua Bíblia também. É sempre legal você ler a Bíblia também, né? E diz assim: disseram-lhe então eles: por que jejuam os discípulos de João muitas vezes e fazem orações, como também os dos fariseus, mas os teus comem e bebem? E ele, Jesus, lhes disse: podei vós fazer jejuar os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias virão, porém, em que o esposo lhes será tirado, e então naqueles dias jejuarão. E disse-lhes também uma parábola: ninguém deita um pedaço de uma roupa nova para coser em roupa velha, pois romperá a nova e o remendo não condiz com a velha. E ninguém deita vinho novo em odres velhos, de outra sorte o vinho novo romperá os odres, e entornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. Mas o vinho novo se deita em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. E ninguém tendo bebido o velho quer logo o novo, porque diz: melhor é o velho. E sabe o que eu acho mais interessante? Aí, antes da gente começar a falar mais profundamente de jejum, Jesus estava deixando claro ali que tinha a ver com a comunhão com Ele, né? Já falando de cara, olha, eles estão na comunhão direta comigo aqui, né? Vai chegar um dia que eu não estarei aqui e aí eles vão precisar jejuar para ter essa comunhão comigo. Ou seja, em poucas palavras, ele falou muita coisa sobre o que a Bíblia diz sobre o jejum, porque ele disse: eles vão se conectar comigo, eles precisam dessa conexão comigo, eu estou aqui, então nesse momento eles não precisam jejuar, mas haverá um dia em que eu não estarei e eles vão precisar jejuar para poder se conectar comigo. E olha que interessante, para ter a presença e as revelações de Jesus Cristo. Ou seja, não é que se você não jejua, você não tem a presença de Cristo, não é isso que a gente está falando aqui. Só que o jejum é fenomenal e ele é essencial para você. Nós vamos falar de todas as vantagens físicas na alma, espirituais do jejum aqui, mas para você ter a presença de Jesus, para você receber as revelações de Jesus Cristo. Então, se você não jejua, você perde muita coisa no mundo espiritual. Perde muita coisa espiritual. Não estou falando que você vai perder sua salvação, ou que você não vai mais ter comunhão com Cristo, não é isso. Mas você perde uma parte dessa dimensão celestial que está destinada a você, riquíssima, cheia de revelações e cheias de experiências com Cristo, experiências sobrenaturais, purificações na sua vida, para que Deus também manifeste as promessas dele na sua vida. Ou seja, se você não faz essa presença de Cristo também, é mais, não digamos que é impossível, mas é uma presença com muitos ruídos, muitas vezes. É como se Deus tivesse uma coisa muito maravilhosa para dar para você e você aceitasse só pela metade. Você não aceitasse ter aquela comunhão plena, sabe? E eu quero lembrar você de que várias pessoas na Bíblia jejuaram em momentos muito importantes, né? Moisés jejuou 40 dias e 40 noites antes de receber a tábua com os 10 mandamentos, por exemplo. Sabe? Elias jejuou 40 dias e 40 noites antes de falar com o Senhor e ele ser direcionado para que ele encontrasse Eliseu como seu substituto. Daniel tem mais de uma passagem dele jejuar,
né? Só eram jejuns diferentes. E o mesmo Jesus, antes de começar toda aquela trajetória, ele jejuou 40 dias e 40 noites no deserto, sendo tentado pelo próprio Satanás. Então, são vários momentos, esses são aqueles mais conhecidos, na verdade. E tem vários, se você for lendo Vários, as passagens, vários. eu estava lendo o livro de Esther esses dias, tem o jejum do povo, quando o rei, por um engano lá, assinou um decreto que ia matar todo o povo de Deus jejuou, e aí Isso é legal jejuou. você dizer, porque quando a gente está ali em Crônicas, em Reis, por exemplo, tem vários momentos que o povo todo jejua. O povo todo jejuou. Em Nínive, o povo todo jejuou. Quando Jonas foi lá falar que tudo ia ser destruído, o rei mandou jejuar também, vestir roupa de saco. Então, na Bíblia tem muitas passagens sobre jejum, falando da importância que é o jejum para a bênção divina, ou para você alcançar uma vitória. E aí tem gente que não jejua. Ai, porque eu tenho medo de ter dor de cabeça. Não, porque eu passo mal. Não, porque eu não aguento ficar sem comer. Não, meu pãozinho de manhã. Meu filho ou minha filha, tome tento. Como é que você vai perder uma bênção divina dessa para comer o seu pão da padaria? Olha o que você está dando, olha o que você está botando, olha o que você está botando na balança. Amor, Jesus falou para Satanás assim, nem só de pão viverá o homem. Pois é. É até interessante você falar do pãozinho, né? Imagina se Jesus tivesse escolhido o pão, né? O que seria Me dá esse, transforma essa pedra aí em 12 Pois pães. Eu vou levar comigo. Na verdade, o que a gente está querendo dizer para você, a gente sempre brinca muito, a gente tenta conversar as coisas de uma maneira muito leve, né? Eu acho que essa é uma das maiores características nossas aqui no Mentalidade. A gente sempre tenta trazer as coisas de uma maneira leve, mas a gente traz coisas que são muito relevantes, sabe? Coisas que Deus quer falar com você no profundo. E o jejum, ele é uma das ferramentas mais poderosas para que o Espírito de Deus se manifeste em você. Sabe? O que está acontecendo ali no momento em que você está fazendo o jejum? Você está submetendo a sua carne e a sua alma ao Espírito. Você está fazendo com que o Espírito predomine sobre as outras duas, sabe? E é isso que a gente deveria ter, na verdade, todos os momentos da nossa vida. É porque o que acontece? Você é um espírito que habita num corpo e tem uma alma. Acho que a gente fala isso em todos os vídeos do Mentalidade, para você entender que você tem 3 partes: corpo, alma e espírito. Quando o corpo e a alma dominam sobre o espírito, você vive menos no espírito, ou seja, você vive menos na presença de Deus, você vive menos em santidade, as coisas não são boas na sua vida, digamos, vamos resumir, tá? Quando você jejua, você diz para o seu corpo e para a sua alma, vai quietinho pro seu canto, fica aí no seu lugar. Você bota o corpo e a alma no lugar para o espírito prevalecer. Por isso que no começo, quando você começa os primeiros dias de jejum, quando você começa uma vida de jejum, não é fácil. Por quê? Porque você está mandando o corpo ficar no lugar dele. Você está mandando o corpo para o lugar onde ele sempre deveria ter ficado. Então você vai sofrer essa humilhação da carne e da alma nos primeiros momentos, no primeiro dia. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Eu vou comentar um pouco, como eu já fiz muitos jejuns ao longo da minha vida, desses 30 anos que eu sou cristão, eu vou comentar um pouco a experiência que eu tive com os jejuns que eu fazia antes, jejuns às vezes de um dia, de 12 jejum horas, de 12 horas e tal, e os jejuns que nós fizemos depois maiores, para você poder entender um pouco como é isso que Tati está falando, sabe? O primeiro ponto que a gente quer que você entenda sobre o jejum é que ele é feito para a gente se aproximar de Deus. Exato. E em vários momentos, Deus pede isso ao seu povo, sabe? E é interessante quando você vai ler em Joel, eu vou passar algumas passagens para você, você pode até dar um pause e anotar, e aí depois você acompanha, sabe? Lá em Joel, no capítulo 1, versículo 14, o Senhor eles estão passando por uma dificuldade, e aí o que acontece é que o Senhor passa para eles quais são as armas para eles enfrentarem aquelas dificuldades, né? E a gente está cansado de saber que a nossa batalha é espiritual, né? Sim. A nossa batalha maior é espiritual. Então, as nossas armas são espirituais. O jejum é uma arma espiritual. É um momento em que, como o Tati falou, você está diminuindo tudo para poder aumentar o seu espírito e você usar uma batalha espiritual. E aí diz assim, ó, em Joel 1,14: santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos e todos os moradores da terra na casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Ou seja, na verdade, também não era só o jejum, era um processo que se iniciava por meio do jejum. E aí, quando chega no capítulo 2, diz assim, ó: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, é o próprio Senhor falando, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro, com pranto.
Ele está dando uma receita de como você fazer isso. E rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade e se arrepende do mal. Deus sempre quer trazer você pelo amor. A gente estava falando isso hoje com o Jota, que é uma das pessoas que filma a gente aqui. Eu estava falando, Jota, você já reparou o tanto que Deus está te cercando? E ele falou, isso acontece há muitos anos já, Deus já vai me cercando e tal. Eu falei, então você vem logo, porque Deus é tardio em irar-se e é misericordioso. Mas o projeto dele é trazer você. Primeiro ele tenta muito pelo amor. Sabe? Então aproveita essa fase. Aproveita a fase que ele está tentando pelo amor. É porque quando baixa a mão pela dor, meu filho... Porque é importante ele trazer, sabe? E aí o que ele estava falando ali em Joel? Ele estava dando a receita para aquele povo passar por aquelas dificuldades, né? E ele estava falando, olha, você vai jejuar, você vai clamar, você vai rasgar o seu coração. Né? E a gente tem a passagem, a gente tem a conversa que a gente teve esses dias, semana passada a gente gravou sobre o coração, né? Então é rasgar o seu coração, ou seja, o jejum também é uma arma para isso, para você poder fazer essa transformação toda, até porque a Bíblia fala que algumas batalhas só são vencidas por meio do jejum. Sim, jejum e oração. Jesus falou isso, né? Porque esse tipo de demônio, esse tipo aqui, você só vence com jejum e oração. E aí, é por isso que muitas vezes você vê pessoas na igreja cristãs há muitos anos sofrendo muitos tipos de batalhas sem saber como se defender. Sem saber como se defender, porque não tomou posse da arma espiritual que é o jejum. A gente já falou aqui em outros vídeos de outras armas espirituais, da ceia, da purificação, do perdão, da oração, do amor. O jejum é uma delas e é muito poderosa. Olha só, eu nem sei se era essa hora que eu ia falar isso, mas eu vou falar porque agora veio na cabeça. O jejum é uma das principais armas e é uma das que o diabo tem mais medo. Você afugenta Satanás quando você jejua, porque você mostra para ele que o seu espírito é mais forte que o seu corpo. E você atrai a atenção dos céus. Satanás, ele realmente quer tirar isso de você. E é por isso que você está assistindo esse vídeo, porque a gente quer retomar isso. Pega de volta. O jejum é algo incrível. É algo impressionante. Para gravar esse vídeo, nós fizemos vários tipos de jejum antes. A gente já queria gravar faz um tempão, mas não gravava, porque eu falei, não, a gente precisa de mais experiência. A gente precisa viver exatamente isso. Agora, a gente não quer parar mais. A gente não quer parar mais. A gente sai de um jejum, a gente quer entrar no outro. A moça que trabalha aqui em casa, que vai fazer a comida, fala, você não vai comer, não? Eu falo, não é isso, não. É que semana que vem a gente vai começar mais um, porque a gente vai falar o que aconteceu com a gente. Mas só contar só uma coisa. A gente passou uma semana de jejum, e aí, sexta-feira, o pessoal da equipe de louvor da igreja ia vir aqui em casa. E aí a gente queria encontrar com eles, trazê-los todos e tal. E a gente foi lá comprar umas pizzas, umas coisas assim, né? E aí a gente então combinou que a gente ia passar a semana inteira em jejum. E aí na sexta-feira a gente entregava para poder confraternizar com eles, né? Aí a gente foi lá, cada um comeu um pouquinho e tal, na pizza, aquela coisa toda. E aí qual foi a nossa conversa depois disso? Então, amanhã a gente começa de novo? A gente vai começar amanhã de novo? Como que é tal? Sabe? Porque o nosso corpo foi se acostumando a se submeter à alma e ao espírito. E é impressionante como a gente comia um pouco e já estava completamente satisfeito, não queria comer mais, e o nosso corpo começou a rejeitar coisas que realmente faziam mal pra gente. E se você acha que essa coisa de humilhar a alma é uma coisa que a gente tirou da nossa cabeça, eu vou falar de duas passagens de Salmo que falam sobre isso, tá? Uma é Salmo 35:13, que diz assim, mas quanto a mim, quando estavam enfermos, as minhas vestes eram o saco. Humilhava minha alma com jejum, e a minha oração voltava para o meu seio. E aí lá em Salmo 69:10, diz assim, quando chorei e castiguei com jejum a minha alma, e isso me tornou em afrontas. Essa questão da humilhação da alma é uma das questões centrais do jejum, porque é você deixar muito claro que é o seu espírito que se sobrepõe. Toda vez que a nossa carne e a nossa alma se humilham, é o nosso espírito que se sobressai. Isso tem que ficar muito claro, e a gente pode falar isso 30 vezes nessa conversa de hoje, para ficar claro de novo para você. Eu vou falar mais uma vez. Todas as vezes
que a nossa carne e a nossa alma se humilham e se rebaixam, o nosso espírito se sobressai. E esse é um dos pontos centrais de se fazer jejum. É o seu espírito se sobressair, porque nós somos espírito. Nós somos espírito que habitam uma carne, mas nós somos primordialmente espírito. E é pelo espírito que nós nos conectamos com o Espírito Santo de Deus. E a questão de humilhar a alma, olha como é importante. Porque a gente fala, humilhar a alma, e você não entende o que é humilhar a alma. Na alma estão os seus pensamentos, sua mente e suas emoções. Então, se você está se sentindo às vezes confuso, está com dificuldade de concentração, sua mente fica vagueando, vai orar, às vezes não sabe nem o que está orando, vai ler a Bíblia, começa a ler um capítulo da Bíblia, não sabe nem o que foi que leu, não consegue colocar em prática as coisas do seu dia a dia, organizar o seu dia de trabalho, ou o seu dia a dia em casa, está tudo muito atribulado, suas emoções estão uns altos e baixos, se sente triste, para baixo, às vezes desanimado, não tem nem vontade de orar, são problemas na alma. Então, quando você jejua, você humilha a alma para resolver esses problemas, porque esses problemas são instabilidades na alma. O jejum, ele humilha a alma para colocar o pensamento em Deus, para colocar a mente em Deus, para colocar as emoções em Deus. Porque aí sim, você vai ficar menos suscetível a tristezas e excitações e alegrias, vai ficar menos suscetível a um desapontamento, você vai ficar com mais foco, mais concentração. Você não tem ideia do que é uma mente em jejum. Sabe uma coisa que eu me lembrei? É sensacional. Toda vez que a gente está falando da mente, da alma, com essas emoções e tal, eu me lembro daquele filme do Divertidamente, sabe? Que tem todos os sentimentinhos dentro da cabeça da pessoa, aí tem a raiva, aí tem a alegria, aí tem não sei o quê, e ali é uma bagunça só, e um brigando com o outro, e um querendo se sobrepor, e aí hora é a alegria que domina, hora é a raiva, hora é não sei o quê. Hora é a tristeza. Você não quer que sua vida seja assim. Não. Você não quer que a sua vida seja dominada por isso, sabe? E o que a gente está dizendo é que quando você está com o espírito exacerbado, com o espírito mais forte, aquelas coisas todas são menores. Todas aquelas coisas são mais fracas e ficam submetidas às questões todas do espírito. Porque a palavra fala, daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre aqueles dons todos do espírito que volta e meia a gente fala aqui, né? De mansidão, amor próprio, enfim, uma série de coisas que nós seríamos incapazes de fazer se não fosse o espírito estar conectado com Deus. E olha, nessa semana que passou, nós fizemos esse jejum mais prolongado, que a gente vai falar o que a gente fez exatamente, mas é o que eu estava falando, você não tem ideia do que é uma mente em jejum. Eu virei para ele e falei assim, eu nunca tive tanta clareza mental na minha vida, tanta produtividade. Sabe quando você não tem aquela preguiça? Porque geralmente assim, depois do almoço a gente fica, Não, era uma mente... E aí você lia a palavra e compreendia, e a gente conversava com a palavra, a adoração é diferente, sua comunhão é diferente, sua produtividade no trabalho é completamente diferente. E foi legal você ter falado do trabalho, porque o que acontece assim? Nós somos empresários. Para nós dois ficarmos completamente longe das coisas que a gente faz, de lidar com os nossos funcionários, com as coisas que a gente tem e tal, é difícil ficar uma semana sem resolver isso. A verdade é que nós trabalhamos, sim, enquanto nós estávamos de jejum. O que nós tínhamos era mais tempo com Deus, só que cada uma dessas coisas que nós fizemos era muito mais produtiva. A nossa mente estava muito mais afiada. Parecia que o dia tinha, assim, 48 horas. Não, que eu tinha tomado alguma coisa para minha mente ficar melhor. Sabe? Parecia aquelas coisas que você... Uma clareza mental para tomada de decisões, calma. Os altos e baixos vinham, mas parecia que assim, sabe quando você consegue passar pela situação? Eu falava, nossa, eu tô tão calma, tá diferente. E eu nunca tinha conseguido isso com nada, a não ser com esse jejum mais prolongado. Meu amor, você que é a pessoa da área da saúde, assim, explica um pouco o que acontece com o corpo na hora que a gente está fazendo jejum. Porque às vezes a gente fala assim, eu vou submeter o corpo, então eu vou ficar passando mal, eu vou vomitar, eu vou ficar desnutrido, eu vou não sei o quê. Olha o que as pesquisas comprovam já o poder do jejum na limpeza e na reorganização do seu corpo e no poder de cura também que o jejum tem. O jejum foi um instrumento de Deus mesmo para você cuidar da sua saúde, olha só. Então, quando você for jejuar,
Porque a sua mente influencia muito quando você vai jejuar. Se você ficar pensando, não, porque eu vou passar mal, porque eu vou ter dor de cabeça, porque eu não vou aguentar, porque isso aqui eu não consigo, isso aqui você não vai conseguir mesmo. E aí isso é a sua alma tentando tomar conta. Exatamente. Não vou dar conta, não vou dar conta, não vou dar conta, porque eu vou ser humilhada. É isso que ela tá fazendo. Não vou dar conta, não vou dar conta, não vou dar conta, não vou dar conta. Aí o que acontece? Você não vai dar conta. Então você tem que mudar a sua mente. Como é que você muda a sua mente? Sabendo que você está fazendo alguma coisa boa para você. Não só boa para levar o seu espírito, mas boa também para o seu corpo. O jejum, o que faz? Nosso organismo, ele ocupa muito da energia dele para digerir os alimentos que nós consumimos. Porque nós comemos o dia inteiro, né? Você come de manhã, come tarde, come noite, come tarde, tem gente que come de madrugada, tem gente que come muito, a maioria das pessoas come muita coisa e muita coisa que não devia. O que o seu organismo faz? Ele começa a perder tempo e energia para digerir os alimentos, o seu intestino todo. O seu cérebro consome muita energia, muita glicose, muito açúcar. Então você está o tempo todo colocando comida para dentro de você e o seu organismo está trabalhando para digerir aquela comida, tá? Quando você jejua, isso já é comprovado por pesquisa científica, você pode procurar aí, benefícios do jejum para a saúde, benefícios do jejum para a cura de doenças, você tira a responsabilidade do seu organismo de digerir comida, se você faz um jejum de comidas sólidas, por exemplo, de digerir comida. O seu organismo vai começar a gastar aquela energia vital que ele tem, e que é muita, nós temos uma máquina de produzir energia fantástica. Ele vai começar a mandar para os outros órgãos. Então, se, por exemplo, o seu fígado está debilitado, ele vai ter mais energia. Se o seu pâncreas está debilitado, ele vai ter mais energia. Se o seu cérebro está debilitado, vai ter mais energia. Ou seja, o seu organismo vai virar o holofote agora para arrumar a bagunça. Como é que você arruma uma casa, por exemplo, a casa está toda bagunçada, só que todo dia você recebe alguém em casa, todo dia vem 5 visitas e come, bebe e tal, você só vai cuidar das visitas. Quando as visitas forem embora, você vai botar a casa em ordem, não é? É basicamente isso que o seu corpo faz. A visita foi embora, a comida foi, então ele vai começar a colocar em ordem, ele vai começar a produzir hormônios, vai começar a liberar certos tipos de hormônios e toxinas para você, para limpar a casa. E já pesquisas comprovam que se você é saudável, você pode ficar de 50 a 75 dias sem comida sólida, que você não tem prejuízo nenhum, escuta, nenhum nas suas células, nenhum. O seu corpo é capaz de viver 50 a 75 dias sem comida sólida, sem prejuízo algum na sua saúde. Não é que você vai viver definhando, não, sem prejuízo algum na sua saúde. Porque o nosso corpo foi feito para isso. Olha o que acontece, você para de comer. Quando você para de comer, você faz o que a gente nunca fez sem água e nem sem sono, tá bom? A gente faz com água e dormindo bem. E nos primeiros dias a gente dorme bastante mesmo, para dar tempo do organismo fazer, ao invés de, além de tirar a comida, a gente tira um pouco da atenção, descansa mais durante o dia, porque descansa a mente, porque a mente gasta muita energia. E a limpeza descansada naqueles 2 primeiros dias, né? E são os 2 primeiros dias, né? E aí o que acontece nesses 2 primeiros dias? O seu corpo vai começar a consumir a reserva que você tem aí. Então, reserva de gordura, reserva de glicose. Depois do segundo dia para a mulher e do terceiro dia para o homem, ele teria que começar a consumir músculo. Por quê? Porque nós precisamos de proteína. Mas olha como o seu organismo é sábio. Eu não sei se você sabia que ia acontecer isso com você, não. Mas o que acontece depois do segundo dia para a mulher e terceiro dia para o homem? O organismo produz as cetonas, que é o processo de cetose. Ou seja, ele transforma a gordura do seu organismo em energia para o seu cérebro. Você não vai precisar consumir músculo mais. Você não vai precisar mais, porque essa proteína, ela é produzida quando a gordura vira cetose. E a cetose é energia para você. Começa a produzir corpos cetônicos. Então, nesse processo, você não precisa de nada mais. Você simplesmente já começou a produzir, seu corpo produz a energia que ele precisa, na medida em que ele precisa. E a energia vai sendo... O seu fígado fica livre, porque o fígado é um dos órgãos de limpeza do nosso corpo. Então, quando você tira essa sobrecarga do fígado, o fígado começa a limpar o seu organismo todo. Então, você começa a realmente liberar toxinas. E aí, quando a toxina sai, e quando o excesso de peso sai, o que acontece? Seu corpo começa a se curar. Enfermidade sair, diabetes sair. Colesterol alto, todas essas coisas que a gente luta tanto, às vezes, o crente luta tanto por causa disso, vai se entupindo de remédio, meu filho jejua.
Minha filha, jejue, porque você está fazendo esse processo de desintoxicação no seu corpo. Então, quando você for jejuar, ao invés de você pensar, nossa, eu vou ficar mal, não, você vai se curar, você vai deixar o seu organismo ficar melhor. E quanto mais tempo você ficar, melhor ainda, porque o seu organismo vai ter mais tempo de limpar, Sabe o que eu penso quando eu vou jejuar agora? Eu falo assim, cara, eu posso me perder na floresta, ficar 50 a 75 dias sem comer, só com água e oração, que eu tô feita, não vou precisar comer macaco, igual tem esses filmes. Não, você tá feita, você tá feito, você só precisa de Deus, do Espírito Santo, e de oração e de comunhão com Ele. E o que eu peço para Ele nos meus jejuns eu começo falando assim, Senhor, aceita o meu sacrifício vivo. Eu estou aqui me sacrificando, é meu sacrifício vivo para Ti. E envia os seus anjos capacitados com alimentos espirituais. E eu visualizo mesmo, anjos vindo e trazendo alimentos para o meu espírito. Meu corpo não está comendo, mas o meu espírito está comendo. Enquanto o meu corpo se cura, enquanto o meu corpo se humilha. E aí você muda a chave. Não tem como você achar que você está definhando, que você está morrendo, que você está desnutrido, que não está funcionando nada bem. Muito pelo contrário, está funcionando melhor. Agora tem uma coisa. Se você faz isso sem comunhão com Deus, se você faz isso sem a sua dedicação do tempo com Deus, a sua adoração, a sua oração, é meramente um recurso para você ficar melhor de aparência e ficar melhor produtivo. E aí entra uma questão importante que, assim, só para você ter uma noção como isso realmente funciona do ponto de vista físico, fisiológico e tudo, é que você vai ver um monte de gente aí que malha e tal, aquela coisa toda, fazendo jejum intermitente, por exemplo, né? Que é para a pessoa ficar melhor com o próprio corpo. Isso você vai ver muitas pessoas fazendo. Agora, uma coisa que ficou muito claro para mim no momento que a gente estava fazendo muito isso, né, é que já fazia um tempo que eu estava querendo emagrecer mais um pouco e tal, ficava incomodado com isso. E aí eu falei assim para a Tati, falei, amor, até para entrar em forma, a gente tem que seguir aquela coisa que Deus fala na palavra, que é primeiro procure as minhas coisas e as demais serão acrescentadas. Porque foi na hora que a gente foi fazer jejum e cuidar do espírito, é que a gente teve um efeito colateral positivo e que não era o importante. O importante era a gente estar em comunhão com Deus. E uma questão sobre o sobrepeso, para a gente falar mais ainda dessa questão da comunhão com Deus, que é o principal, tá? Que é o principal. Só que o que acontece? Se entupir de comida e se entupir de comida errada, te deixa tóxico, te deixa tóxica. E sim, dificulta a sua comunhão com Deus. Se você tem sobrepeso, eu não estou falando aqui de preconceito nenhum, muito pelo contrário, tá bom? A gente está falando das nossas próprias experiências, muito inclusive. Pelo contrário, tá? Mas tenha em mente que Satanás te enganou até hoje, porque hoje só acabou em nome de Jesus. Você não precisa de comida para satisfazer o seu corpo, você não precisa de comida para ser feliz, você não precisa disso. Isso é um engano que Satanás colocou em você para tirar você de uma vida de jejum. Entende? Tem saúde e tem um corpo, um templo bom para o Espírito Santo do lado de quem jejua. Experimenta isso na sua vida, porque a vontade de comer diminui a cada dia que passa jejuando. Eu estou te dizendo isso. Nós não somos pessoas que não gostamos de comer. Nós gostamos. Só que a cada dia que passa, você olha para aquela determinada comida e não sente vontade. Eu vou te dizer, no primeiro jejum que a gente fez, eu fiquei morrendo de medo. Primeiro jejum, a gente falou 48 horas só com água. Eu já tinha jejuado e Tati não. E eu achei engraçado porque ela escreveu Jesus em vários papéis. Eu fiquei morrendo de medo. E pregou em vários lugares que tinha comida na casa. Aí eu peguei... Então tinha escrito Jesus na geladeira. Aí eu pensei... Jesus na fruteira. Tinha escrito Jesus na despensa. E eu falando assim, amor, calma. Não vai ser esse desespero que você está pensando. Eu achei que depois de 24 horas eu ia virar aquele monstrinho da Tanzânia que ia sair querer comendo todas as coisas. Estava escrito em vários lugares. Jesus desse tamanho, assim, ó. Eu achava engraçado. Cara, porque era a minha estratégia era essa. Falei, porque eu vou chegar aqui morrendo de fome, a hora que eu olhar pra geladeira eu vou ver Jesus, aí eu vou sair da geladeira. Eu peguei, o que a gente fez? A gente pegou um final de semana que não tinha criança, não tinha nada em casa. Aí tinha
pão, tinha banana, não sei o que, enfim, tudo dentro de um saco. Fui pra rua e doei pra primeira pessoa que eu vi passando da rua, assim, falei, isso aqui é alimentos, alguma coisa, doei. Deixei a casa sem nada. Eu falei, mesmo se eu tiver vontade, não vai ter o que eu comer. Comecei a blindar, sabe assim? E agora, nesse jejum que a gente fez, tinha comida em casa, tinha as coisas de casa, não precisei botar um Jesus gigante na geladeira e tal. Imagina, eu fiz companhia Porque você vai perdendo para os meninos almoçando, né? Isso eu ainda não faço, eu ainda não sento na mesa com aquelas comidas e tal na hora do almoço. Eu me resguardo, vou orar e tal. Mas é muito diferente do primeiro, Sim, que você ficava, assim, sabe assim, eu fiquei morrendo de medo de que eu ia sair devorando tudo. Sabe o que E acontece? não acontece. Ontem a gente assistiu um desenho com os meninos e que aí tinha um animalzinho que falava assim sobre os humanos. Ah, os humanos são muito diferentes da gente, porque a gente come para viver e eles vivem para comer. E aí na hora eu lembrei dos crentes. Porque toda vez que alguém fala isso, eu lembro, sabe? Que toda igreja fala isso. Ai, crente come. Ai, como crente come. Ai, como crente come. A gente já falou isso nos outros 2 vídeos, mais ou menos, sabe? A Júlia tá até rindo ali, ó. Porque ela sabe disso. A gente já falou disso. E aí acaba que você enfia um monte de toxina pra dentro de você. E aí você fica doente, você sai pesado. E quando você fica cansado, estressado, doente, você tem menos tempo pra Deus. Porque você tem que cuidar disso tudo. Não só você, mas o seu corpo. E entende, olha, e tem uma coisa muito, muito grave nisso também, que falando um pouco mais sério, é que muitas vezes Deus, o Espírito Santo, já tocou em você que você precisa mudar a sua alimentação e você não fez isso. E isso é desobediência. E desobediência é pecado. E é grave. Ou seja, você precisa ouvir o que o Espírito Santo está falando aí para você. Tá? Porque muitas vezes ele fala com a gente, ele fala por meio de outras pessoas com a gente. A moça que trabalha aqui em casa mesmo tem vários problemas de diabetes, a gente vive falando para ela, você está comendo errado, você precisa ajustar a sua alimentação, né? Deus quer te curar, mas ele precisa do seu passo de fé, ele precisa da sua vez. E aí ela chegou e falou assim, Deus me falou mesmo comigo, né? Porque eu não posso só comer arroz, feijão, bife. Eu tenho que comer mais verdura, eu tenho que comer mais vegetal. Pois é, e você não fazer isso é desobediência. Sabe o que acontece também, amor? Isso é uma das coisas que mais me chama atenção quando a gente lê na palavra, essa história de que a gente tem que tirar a trave do nosso olho antes de apontar o cisco no olho do outro. Porque a gente vê muita gente nas igrejas falando daquela pessoa que tem dificuldade de largar o cigarro, daquela pessoa que tem dificuldade de largar a bebida, daquela pessoa que tem dificuldade com algum vício, mas aquela pessoa às vezes é viciada no alimento, sabe? E eu tô falando isso serve pra gente também. Toda vez que a gente tá falando alguma coisa aqui pra vocês, serve pra gente, né? E eu tomo muito esse cuidado de não ficar apontando o dedo. Quando a gente está falando assim, ó, toma cuidado com o seu alimento, toma cuidado com aquilo, é porque é uma informação que a gente tem que passar para você, porque Deus está passando isso para você. Sim. Não somos eu ou a Tati, eu não estou apontando o dedo para você. Entendi que às que vezes não é tem isso, essa dificuldade. Não é isso, tá? Agora, só continuando aqui no que a gente está dizendo, é que na hora que eu falei que você vê muitas pessoas que malham, que cuidam bem do corpo e tal, fazem jejum intermitente, isso é interessante para você poder perceber o seguinte, aquelas pessoas não estão em comunhão com Deus. Elas estão submetendo o corpo delas para melhorar o próprio corpo. Tá? Então é o corpo pelo corpo e não tem nada a ver com o espírito. E a palavra também fala sobre isso. Tem uma passagem em Isaías, eu não vou ler porque ela é um pouco grande, mas que ela está em Isaías 58, são os versículos 2 a 8, que na verdade era o povo de Deus ali procurando uma solução para os problemas que eles estavam passando e eles estavam jejuando, e aí o Senhor diz que eles estavam jejuando sem comunhão. E aí qual é a maneira que ele mostra que eles estavam sem comunhão? Eles não estavam ajudando o oprimido, não estavam ajudando o órfão, eles não estavam fazendo uma série de coisas que denotam comunhão com Deus. Por quê? Como é que você está sobressaindo o Espírito se os dons do Espírito não estão sobressaindo em você? Sabe? É por isso que é legal a gente sempre voltar lá em Gálatas e olhar quais são aqueles dons do Espírito, porque você percebe o seguinte, olha, eu estou jejuando, eu estou submetendo a minha carne ao meu Espírito. Será que eu realmente estou? Será que eu realmente estou deixando com que esses dons do Espírito sobressaiam? Eu estou sendo manso, eu estou sendo tardio em irar, eu estou tendo amor, estou tendo compaixão, bondade, essas coisas todas que a gente sabe que são os dons do Espírito. E nesse momento em que eu estou jejuando, eu estou só cuidando de outras coisas, eu não estou tendo tempo para Deus, porque se você jejuou, você se absteve de comer, mas você não está tendo o tempo para lidar com Deus, também não adianta de nada, sabe? Então, uma coisa que a gente sempre costuma fazer, Tati e eu,
é cada um ir ler a palavra, meditar em algum canto, tal. A gente tem uns lugarzinhos aqui onde cada um de nós vai e tudo, mas quando a gente está em jejum, a gente se policia mais para que a gente faça isso com mais frequência e mais intensidade. Porque você que está aí me ouvindo e que já orou em algum momento na sua vida, você sabe que existem momentos que a gente ora com mais intensidade. Você sabe que tem momentos que você lê a Bíblia com mais intensidade, que você se conecta com mais intensidade. Então, isso faz parte do jejum. O jejum tem que vir acompanhado de um momento de conexão mais profunda com Deus, porque senão ele é só um jejum do corpo pelo corpo e não é nada além disso, sabe? Então, procure olhar para você para isso também. Qual é o seu tempo? Nós dois somos pessoas sem tempo. Nós fazemos muitas coisas, tá? E a gente tem muita coisa para resolver dos nossos negócios, dos nossos filhos, da nossa família, da igreja, porque a gente vai lá, prega, e aí tem o louvor, tem uma série de coisas e tal. E, inclusive, a gente até tem um ditado, né, que diz assim, você quer que uma coisa seja feita, entrega para uma pessoa ocupada, né? Porque ela é ágil e tal. Então, dentre todas as coisas que te ocupam, você precisa ter um tempo para Deus. É o jejum aliado a um tempo de comunhão mais profunda com Deus. Isso é muito importante. E aí, quando eu comecei a buscar mais a Deus, quando eu comecei uma fome muito grande daquilo que não é do mundo, né? Um outro tipo de fome, que é o que acontece quando você começa a se entregar mais a Jesus, você sente uma fome diferente. E eu comecei a sentir no meu coração que eu precisava jejuar. Eu nunca tinha jejuado, tinha feito jejum assim de 12 horas, aquilo que eu comia 8 horas da noite, então eu só ia comer 8 horas da manhã do dia seguinte. Então já tinha feito campanhas assim de um mês fazendo isso seguido, comecei isso quando a gente estava junto e tal, mas nunca tinha feito um jejum prolongado. E aí eu comecei a buscar. No que eu comecei a buscar, eu comecei a questionar o Bruno. Como é que jejua? Mas como que faz? Mas são 3 dias? São 2? Mas realmente não pode ter nenhuma comida? É só com água ou é sem água? Mas quantos dias eu faço? Mas tem que fazer uma preparação para isso? Mas então tem algum ritual de oração que eu preciso fazer que é para o jejum? Que não é... Eu vou te dizer uma coisa. De pergunta. Ter a Tati na minha vida é uma das coisas que me faz aprender mais de Deus. Porque eu nunca lidei com uma pessoa tão perguntadora. Sabe? Ela me pergunta tudo. E aí, para poder responder, eu tenho que aprender mais. Aí eu comecei a pesquisar livro. Inclusive, eu vou te indicar um livro aqui. E Deus trouxe a palavra para ele, para a igreja. Qual? Sobre jejum. Essa palavra que a gente está vendo aqui. Essa palavra ela foi levada para a igreja. O que aconteceu? Tati começou a perguntar. E aí ela vai enchendo a minha cabeça com aquele monte de perguntas. E eu penso, meu Deus, eu preciso responder isso em algum momento. Eu vou ter que parar para poder estudar mais, para poder responder as coisas todas que ela tem. Aí eu fui orar e pedir a Deus para poder mostrar qual é a palavra que eu ia trazer. E eu fui lá e abri a Bíblia e o Senhor mandou trazer sobre jejum. Aí lá fui eu me dá tentar responder você em cima da palavra. Fui estudar mais a palavra e tal. E tem várias coisas que você já conhece na palavra, tenho certeza. Assim, quando lá em Mateus, por exemplo, logo depois do Pai Nosso, Jesus começa a falar que quando for jejuar, não é para parecer entristecido, sofredor, aquela coisa toda. O jejum não é para você, né? O jejum é para Deus. Irmã, eu tô em campanha de jejum. Tô em campanha de jejum essa semana. Tá difícil demais. Pela outra irmã, e tá difícil demais, que eu tô pagando preço. Não é isso. A Bíblia fala. Não é isso. Lá em Zacarias diz assim, Zacarias 7, 5-6. Fala todo o povo dessa terra aos sacerdotes, dizendo: quando jejuastes e pranteastes no 5º e no 7º mês, durante esses 70 anos, porventura foi mesmo para mim que jejuastes? Ou quando comestes e quando bebestes, não foi para vós mesmos que comestes e bebestes? É aquela coisa de você fazer por você mesmo. E eu vou te dizer uma coisa, eu fico envergonhado até de dizer que para mim é fácil fazer jejum, sabe? Porque quando eu me lembro ali da passagem de Mateus, eu penso o contrário também, sabe? Quando Jesus está falando para eles lavarem o rosto e aquela coisa, e ficarem bem e tal, e eu fico assim, até um pouco quando eu estou falando que para mim é mais tranquilo, eu também fico incomodado porque fica parecendo que eu estou me exaltando, sabe? Mas ao mesmo tempo, é legal também eu poder dizer para você que está aí me vendo, que na hora que você está ali naquela comunhão profunda com Deus, você jejua de boa, sabe? Que é tranquilo, que você consegue passar por esse processo todo. Eu vou falar das minhas primeiras 48 horas para você. Daqui a pouco, nós vamos falar um pouco disso, mas a gente agora vai entrar no o que jejuar e quanto tempo. Aí é bom que a gente pode falar das nossas experiências. Porque tem algumas coisas na Bíblia
que quando a gente não acha muito específico, assim, quando a gente não acha, por exemplo, Deus falando, jejue X dias e depois desse jejum você faz isso, isso e aquilo outro. Ou Aí eu fico então, doida. faz assim, faça a ceia de tal e tal maneira no tal dia do mês, não sei o que, não sei o que lá. Quando aquilo não é muito claro, nós, homens, tendemos a transformar aquilo numa coisa muito clara. A gente tende a criar umas regras em cima daquilo. E isso acontece, muda de igreja para igreja, inclusive, porque as pessoas são diferentes e tal, mas as pessoas vão mudando e vão criando determinadas regras que não estão na Bíblia. E eu já tenho um pensamento diferente. Eu acho o seguinte, que se não está na Bíblia, é porque o importante não é o como, sabe? Não é aquele passo a passo certinho, assim. O que está na Bíblia sobre jejum? Na Bíblia tem jejum de 3 dias, na Bíblia tem jejum de 40 dias, tem jejum de 40 dias, 40 noites, que eu ainda tenho que entender um pouco essa diferença. Tem o jejum como o de Daniel, que se alimentou de frutas, verduras. Tem um outro jejum de Daniel, que ele fala que ele não tomou vinho, não comeu coisas gostosas, sabe? Então, tem uns livros que falam que ele não comeu gordura e açúcar. Tem. E aí o que acontece são jejuns diferentes, mas sem em água, todos eles o que eles têm em comum é que submeteu o corpo, submeteu aquele desejo de comer alguma coisa, submeteu ao espírito. Então é por isso que a gente ressalta isso, sabe? É submeter ao espírito. Então quando nós fizemos jejum de 2 dias, por exemplo, e eu queria fazer de 7, lembra? A gente começou a fazer de 2 e eu queria fazer de 7. Porque tá de boa demais os 2. Mas o fato é, aquele lá a gente fez só de água. Sim. A gente fez 2 dias só de água. Quando a gente foi fazer mais dias, a gente inseriu verduras e sucos. Sim. Então, foi o que a gente fez semana passada. A Dalva fazia vários sucos pra gente e tal, né? E a gente comia verduras e tudo. E eu não senti também diferença nenhuma, assim. Porque naquele momento foi o que a Tati falou, os primeiros 2 dias, e ela vai poder falar da experiência dela, né? Porque talvez, eu acho, inclusive, que a primeira vez que a gente fez 2 dias, você passou por aquele processo, foi mais difícil para você, justamente porque você criou isso na sua cabeça de que ia ser difícil. Isso é uma coisa, você tem que dominar a sua mente. Porque foi o que aconteceu comigo. Eu criei que aquilo não ia ser fácil. Eu criei que Deus ia me sustentar, mas é que ia ser muito difícil. Por isso que eu saí espalhando cartaz de Jesus pela casa inteira, despachei as crianças para as casas das vós, tirei toda a comida de casa. Mas se você começar já achando que Deus vai te sustentar de uma forma mais fácil, fica mais fácil. Como aconteceu agora no outro jejum que eu fiz, que eu já iniciei falando, dá tudo certo, sobrevivi, é ótimo. Então, nos primeiros dias, o que aconteceu? E eu vou te contar o que foi mais incrível para mim em toda essa questão do jejum, é que eu sempre vivia pedindo para Deus uma experiência sobrenatural. Senhor, eu quero ver o seu mundo sobrenatural, me mostra seus anjos, eu quero ver tua face, eu quero a tua presença. E se você está aqui, eu creio que você também quer isso para sua vida, sabe? Você quer ver o céu. A gente vê o céu, na palavra diz que quem crê verá a Jesus. Então eu falava, por que eu ainda não vi nada? E eu vou te contar o que aconteceu comigo depois do jejum, que foi a minha primeira experiência com isso tudo. Primeira experiência que eu tive com esse mundo invisível que por um momento se tornou visível para mim. Mas a gente começou o jejum, a gente almoçou nesse primeiro dia e a gente combinou que só ia almoçar no terceiro dia depois daquele. Então nós almoçamos, nós fizemos uma ceia, nós ceamos e nós entregamos o jejum a Deus. E eu a gente ficou aqui mais tranquilo em casa, era um final de semana. E aí a gente foi orar, cada um foi para um canto orar, a gente foi adorar, eu fui para o teclado, para o violão, comecei a adorar. E aí no primeiro dia comecei a sentir muito sono. Isso a gente também sentiu no segundo jejum, muito sono, muito sono. E aí deixa o seu corpo falar um pouco ali também do que precisa e tenta não ser tão resistente a dar aquilo que ele está precisando naquele momento, que é descanso às vezes é o momento de adoração, às vezes é o momento... Tenta ouvir o que o seu espírito está falando ali para você. Então eu deitei e fiquei um tempão dormindo, assim, dormi bastante tempo. E no segundo dia, a gente tinha uma apresentação de Dia das Mães, do Benjamin, na escola do Benjamin. Eu falando, meu Deus, eu enjoo muito quando ando de carro, né, no carro, assim. Então eu falei, como é que eu vou com o estômago vazio pra lá, eu vou enjoar, e o que vai ser de mim e tal. E eu falei, Senhor, me sustenta. Aí eu ficava imaginando, os anjos vêm com os alimentos e tal. Aí a gente entrou no carro,
para ir para a apresentação do Benjamin, do Dia das Mães. Aí eu fechei os olhos assim e fui imaginando que eu não era o corpo, eu era o espírito. Então o espírito ia flutuando acima do carro e o espírito não tinha enjoo. E fui imaginando isso, fui visualizando isso e orando e tal. E não enjoei, cheguei lá. Consegui, era uma confraternização, café da manhã na escola, tal. Não comi, foi ótimo, não senti vontade também, fiquei, como você tá assim, tão convicta que Deus está te sustentando e tal, voltei para casa. Quando voltei para casa, aí comecei a sentir um processo de dor de cabeça muito forte. Uma dor de cabeça, um enjoo. E aí, deitar não adiantava, sentar não adiantava, andar não adiantava, e comecei e tal, e comecei a orar pedindo para os Jesus me sustenta, Jesus me sustenta, Jesus me sustenta, e só tinha água. Aí fui pro banheiro e aquela enjoo, aí acabei vomitando água. Não tinha nada, tinha água, vomitando água. E aí falei, eu preciso de alguma estratégia, Senhor, me dá uma estratégia. Aí senti no meu espírito que tinha que ir pro chuveiro, tomar um banho. Aí tomei um banho adorando, coloquei uma adoração e fui adorando, tomando banho, aquilo foi passando. Aí saí do banheiro, já estava bem melhor. Aí deitei um pouco, dormi, acho que foi umas horas. Quando acordei, eu estava ótima. Eu não tinha comido nada. Eu estava ótima. E aí aqueles outros, o final dele foi o melhor. Depois que passou aquela coisa, foi o melhor, a melhor parte. É aquela hora que você sente comunhão, aquela hora que você vai orar, você sente que a sua oração sobe e tal, não sei o quê. Aí terminei aquelas 48 horas. A gente foi depois era uma terça-feira, a gente foi pro culto, a gente orou e tal. Aí voltei para casa e tava dormindo na madrugada e orando para o Senhor. Senhor, eu fiz esse jejum para me aproximar de Ti. Não tinha nenhuma causa específica aqui. Era para se aproximar. A gente não pediu nada. Por mais que a gente saiba que existem vitórias que a gente só consegue com jejum e oração, na verdade a gente queria comunhão. E aí eu estava à noite e eu nunca tinha visto anjos, demônios, enfim, nunca tinha visto nada assim, né, com os meus olhos, enfim. E aí estava de madrugada e eu senti acorda, sabe? Eu não sei se você já sentiu isso na madrugada, mas eu senti acorda. E quando eu olhei para o lado, eu estava deitada, o Bruno estava deitado aqui, quando eu olhei para o lado, eu vi se aproximando um anjo, foi a primeira vez. E quando eu vi aquilo, eu tomei um susto, porque é a primeira vez que você vê, eu assustei, segurei no Bruno assim, e aquele ser iluminado, branco, assim, lindo, e de repente, desapareceu, não falou nada, só tinha um sorriso bonito, uma cara de paz assim, e eu senti o meu corpo esquentar, parecia que eu ia pegar fogo, meu coração... E nesse momento, estava tudo desligado da tomada. Nesse momento, o aparelho da televisão fez... ligou, iluminou o quarto inteiro, assim. E eu, assim, eu não conseguia me mexer, eu não conseguia piscar. E tentando absorver aquilo, eu não sabia se eu acordava o Bruno. Se eu não acordava o Bruno, acabei não acordando. Fiquei vivendo aquele momento, aí fui me acalmando. E aí fiquei respirando e eu falei, Senhor, o Senhor me mostrou, o Senhor me mostrou. E aí eu falei, Senhor, me mostra mais e tal. Ele não mostrou, acho que ele falou, tá bom, Tati, vamos começar assim. Vamos por partes. Calma, vamos lá, calma. Isso foi depois do jejum. Isso só foi possível depois que a gente se purificou e que a gente orou e que eu limpei toda a minha frequência de pensamento, porque nós emitimos frequências, né? E naquele momento eu atraí a frequência do céu. E Jesus pôde me mostrar uma das faces do céu. E você não tem ideia como isso é bom. Eu lembro, eu fecho o olho, eu consigo ver a imagem, assim, consigo ver o anjo na minha frente. E isso não tem nada que pague isso. Eu ficaria agora, sei lá, 40 dias assim para ver de novo. E a gente começou a jejuar muito também depois disso, porque essa é a recompensa que Deus tem para você. E sabe uma coisa que eu passei? Assim, eu faz 30 anos que eu estou na igreja. E eu tinha um propósito que já se encerrou de fazer um jejum para um determinado assunto específico toda segunda-feira. E não foi um mês, foram anos. Durante anos eu fazia jejum toda segunda-feira, sabe? E tinha vezes que era fácil, tinha vezes que não era, tinha vezes que eu ficava com fome, né? Quando você faz uma coisa repetidamente, assim, muitas vezes, em algum momento aquilo deixou de ter um momento de comunhão, porque já estava só cumprindo tabela, sabe? Não fazia mais aquilo para poder ter aquela comunhão com Deus, tá? É só porque eu tinha prometido a Deus que ia fazer aquilo durante muito tempo, durante toda a segunda-feira e tal, e aquilo se perdeu a razão de ser.
e algumas vezes era fácil, outras vezes era difícil. E aí, um dia a gente lendo um livro sobre jejum, que é esse livro que tá aqui, que chama sim. Jejum Quântico, Muito bom. que é do Emerson Farrell, que é bem legal. Muito bom. E aí, quando eu li isso que Tati falou para você hoje, de que os 2 primeiros dias são difíceis e depois fica fácil, eu me senti um imbecil. Que eu falei assim, eu passei anos da minha vida fazendo mais difícil. Fazendo o difícil. Só a parte difícil. Eu nunca passei para a parte fácil. E para a parte abençoada. Porque eu nunca fazia jejum de 5 dias, 7 dias, 20 dias, sei lá, eu não fazia. Eu pensava, cara, eu só passo pela parte difícil. Porque o que eu pensava na minha cabeça? Cara, se é difícil ficar 2 dias assim, imagina ficar 20 dias assim. Imagina ficar 40 dias assim. Mas eu só não sabia que só aqueles 2 dias eram assim. Depois que fica o maravilhoso. resto não era. E aí, quando a gente foi fazer a primeira vez, eu já tinha lido, tal, já tinha me preparado. E aí eu falei pra Tati, amor, eu quero fazer uma semana. E aí ela, mas vamos fazer 2 dias, tá? Imagina, eu tava naquele desespero do Jesus, pregar tudo quanto é lugar. E eu falei, eu quero fazer uma semana. E aí, quando a gente foi fazer, e eu me preparei para uma semana. E aqueles 2 dias passaram muito tranquilamente. Porque eu já estava preparado, acho que eu estava acostumado, foi muito fácil para mim, Ele não sentiu o que eu senti, por exemplo, aquela dor de cabeça, aquele jogo. O Bruno já não, você vê que é uma coisa muito pessoal, tá? Exatamente. Ele não passou o que eu passei. Foi muito tranquilo para mim. Tal. E quando ela quis entregar, eu achei ruim. Eu falei, mas eu não ia ficar até tal dia, tal, não sei o quê. Porque eu pensei, cara, vou eu de novo ficar só 2 dias. Só a parte difícil, ainda que não tenha sido difícil. Eu queria vivenciar a outra parte. E aí foi quando a gente foi fazer o jejum de uma semana, tal. E eu fiquei tão alegre quando a gente chegou no 3º, no 4º dia, e eu senti isso. Eu senti aquela força vital, assim, dentro de mim. De verdade, parece que eu tinha tomado alguma coisa, sabe? E eu comecei a ter... A gente queria resolver uns problemas na nossa empresa, e eu comecei a ter ideias e pensar como é que aquilo ia se resolver. E eu comecei a ler umas partes da Bíblia que eu já tinha lido várias vezes, e eu comecei a entender melhor. E eu comecei a falar pra Tati, amor, eu li um pedaço aqui que tinha a ver, eu nunca tinha reparado tal coisa e tal, não sei o quê. Parece que eu fiquei mais inteligente. Você não pode ou menos burro, sei lá. O fato é que as coisas mudaram dentro de mim. A ponto de, na hora que a gente foi entregar, na sexta-feira, eu já estava assim, amanhã a gente vai começar de novo? Amanhã a gente vai começar de novo? Tal. E eu vou te dizer, a gente só não começou por um motivo muito específico, porque a gente tinha prometido um para o outro que a gente ia jantar num restaurante que a gente queria ir e que vai fazer muito tempo que a gente queria ir. Aí eu falei, não, então a gente vai esperar a gente ir nesse jantar e a gente começa de novo. Só que olha que interessante. Aí a gente foi começar a comer essa semana, né? Nós não conseguimos comer aquilo que nós comíamos antes de fazer o jejum. Nosso organismo não se adapta mais àquele tanto de comida que a gente comia, e a gente nunca foi de comer muito, mesmo assim. Agora, por exemplo, a gente comia 2, 3 ovos de manhã, a gente não consegue comer mais não. A gente come 1. A gente comeu 1 hoje, e a moça que faz comida aqui falando, certeza que você não vai comer mais? Não vamos. Porque você começa a tirar esse engano que Satanás colocou na sua mente, que você precisa de comida para sobreviver, você precisa de Deus para sobreviver. Agora, é lógico que o melhor disso tudo, para mim, foi entender que eu estava numa comunhão muito maior. Essa coisa de você ler a Bíblia e entender coisas que você não entendia antes, gente, eu sou pastor. Vocês não têm noção quantas vezes eu já li cada pedaço daquele que eu tô lendo de novo, sabe? E eu compreender do nível mais profundo não tem preço. Não tem preço, sabe? E até foi até engraçado porque teve um dia que a gente estava juntinho ali, eu oro num lugar muito gostoso, assim, bem na beira do lago e tal, coloco um louvor. E aí o que aconteceu foi que a Tati foi lá orar comigo. Ela falou, eu quero ficar aqui no seu cantinho e tal, não sei o quê. E ficou lá comigo, a gente orou, louvou, depois a gente começou a namorar e a gente ficou juntinho ali. E aí aconteceu uma coisa muito interessante, que ela falou assim pra mim, amor, sou tão feliz do seu lado, a gente é tão feliz junto, até quando a gente briga, pra mim é tranquilo, tal, não sei o quê, né? E aquele dia à noite a gente brigou. A gente teve uma discussão, assim, que não foi... E foi tão light, e foi tão tranquilo. Completamente diferente. E foi completamente diferente de qualquer outro momento que a gente já tenha discutido. Discutir assim. Em jejum, o negócio se resolve, é muito engraçado. Foi surreal aquilo, né? Depois eu fiquei pensando, cara, ela falou de manhã. E a gente tá passando por isso agora de noite. E olha como as coisas estão tranquilas, assim. Você sabe por quê? Porque os dons do Espírito se elevaram. Então, antes da Tati louvar, eu queria lembrar você quais são esses dons do Espírito, tá? Que estão lá em Gálatas, capítulo 5, de 16 a 25. Esse eu vou ler, que eu quero que você repare comigo. Diz assim, ó.
Digo, porém, andai em espírito, não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Olha, esse início é muito interessante. Aí depois fala, mas se sois guiados pelo Espírito, então estáis debaixo da lei. As obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulação, ira, peleja, dissensão, heresia, continua, tá? Inveja, homicídio, bebedice, glutonaria, Glutonaria é comer demais, tá? e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro que já antes, como vos disse, que os que cometem tal coisa não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito os frutos do Espírito é menorzinho a lista, porque eles são mais completos, difíceis e mais incríveis, tá? Que é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Eu tenho certeza que essa passagem é muito conhecida por todo mundo que é cristão, mas quando a gente lê em espírito, a gente começa a perceber o que Deus está falando, principalmente quando ele fala que a carne se opõe ao espírito. E o jejum facilita tudo isso. Você realmente fica mais calma, mais bondoso, mais benigno, mais amável, com mais paz. E ele fala aqui, esse livro é muito legal, eu vou ler para você. Aí uma coisa que ele fala aqui muito interessante também é que quando você jejua, você purifica o seu sangue. Purifica o seu sangue para receber o sangue de Cristo. E foi muito incrível quando a gente terminou o jejum de 48 horas, a gente entregou ceando também, numa ceia. E eu senti muito esse poder de Cristo inundando. E ele fala do odre novo e o odre velho. O que é o odre velho? É o odre que não consegue se expandir. Então, quando você purifica... O que é odre, né? Porque quando a gente começou a mentalidade, a gente respondia essas coisas com mais clareza, porque você não sabia nenhuma delas. E aí você ficava perguntando. É verdade. Não é? E a gente até tinha umas inserçõezinhas só para falar disso. Verdade. Né? O que é odre? Tá? Odre é o lugar onde se guarda o vinho. Né? E aquele odre velho, ele não tem mais aquela capacidade de expandir e contrair igual uma coisa mais nova. Porque o vinho produz alguns tipos de gases, né? Quando ele fica armazenado. E um odre velho, quando o vinho produz um pouco esses gases... Esse vinho mais novo, né? Porque o vinho mais velho até não produz mais isso. Exatamente. Mas aquele vinho mais velho, ele começa a produzir gases, então que ele vai expandir, se o odre for dentro velho, de um odre que não expande e aí ele rompe. Se quebra. Então, você precisa ser um odre novo. O que é um odre novo? É um odre que comporta essa expansão que o sangue de Cristo vai fazer dentro de você. E para isso você precisa jejuar. Tá? Para isso você precisa jejuar. E você muda a frequência, você atrás a frequência do céu. Eu vou ler para você uma das últimas coisas, que acho que inclusive é antes da conclusão, é o último parágrafo desse livro aqui. O jejum aumentará a presença de Deus. Presença de Deus na sua vida. O jejum aumentará a presença de Deus. Esta, por sua vez, muda o campo eletromagnético do corpo físico. Como resultado, atrairemos a frequência e as revelações de Cristo. Tal experiência provocará uma fome dentro da sua alma, que comida natural nunca será capaz de satisfazer. É o que a gente está sentindo agora. Amém. Não tem como satisfazer. E eu profetizo isso para a sua vida, que você vai experimentar essa fome que comida natural nunca vai te satisfazer. Porque você passou por esse jejum e você passou a receber agora comida espiritual para ter o quê? A presença de Deus. E tem um louvor muito bonito que fala que na tua presença, Pai, na tua presença. Eu ouvi esse louvor semana passada. A gente estava aqui fazendo ginástica com o personal, e o personal também é cristão, e a gente faz ginástica ouvindo louvor. A gente faz tudo ouvindo louvor. Então a gente faz ginástica ouvindo louvor, e começou a tocar essa música da Cassiane, que é O Lugar da Tua Presença, que eu achei linda. E fiquei com ela na cabeça e comecei a ouvir ela durante essa semana. E quando a gente separou essa palavra de jejum, eu falei, pronto, é um louvor ideal, porque a gente realmente no jejum quer mais a presença de Deus. A gente quer ver face a face. Tenho certeza que você quer ver um anjo, você quer ver Jesus, você quer
soltar vitória sobre a sua vida. Então, por que você não jejua? Por que você não confessa? Eu tenho certeza que depois de hoje você vai começar um jejum na sua vida. Você vai começar uma vida de jejum. E não só um jejum de vez em quando você precisa de alguma coisa, quando você precisa que Deus resolva alguma coisa na sua vida, mas uma vida de jejum. Uma vida assim, com mais clareza, com mais saúde, sabe? Vai disparar a saúde, vai disparar a vitalidade, vai fazer você depender menos de remédio, vai fazer você ter uma comunhão maior com Cristo e ter a presença de Deus na sua vida. Então, se você conhece, louva aí. Como os anjos te veem, eu quero também te ver. Face a face, teu amor inevitavelmente me atraiu. Estou indo cada vez mais perto de ti. E eu estou num lugar na tua presença, um lugar na tua presença. E eu estou indo para o lugar da tua presença, para o lugar da tua presença. Tudo que eu quero é te adorar e mergulhar nesse amor. Em tua presença, abundância de vida. Em tua presença, a tristeza salta de alegria. Em tua presença, eu quero ficar aqui só pra adorar a ti. Foi pra isso que eu nasci, pra te adorar. Foi pra isso que eu nasci, pra te adorar, Senhor. É lindo, né? Em tua presença, a abundância de vida. Em tua presença, a tristeza pula, salta de alegria. Para isso que a gente nasceu, para adorar o Senhor na presença dEle. E o jejum faz você exatamente entrar nesse lugar. No lugar da presença dEle, é um lugar que você nunca mais vai querer sair. É um lugar que você vai querer acessar todos os dias da sua vida. Então, se era esse vídeo que faltava para você começar o seu jejum, agora não tem mais desculpas. Agora você precisa dar o seu passo e começar essa vida de jejum, que eu te garanto, é uma vida sensacional, é uma vida maravilhosa. E nós vamos orar para que você realmente dê esse passo, porque você realmente tenha a presença de Deus na sua vida agora. Feche os olhos. Senhor nosso Deus, Pai amado, nós estamos agora aqui na sua presença, Pai, te pedindo que o Senhor venha a nós com o teu reino. O Senhor faça a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pai, eu quero te agradecer por essa conversa de hoje, eu quero agradecer por essa palavra, que ela possa frutificar no coração de cada pessoa que assistiu esse vídeo, que ouviu esse áudio. Pai, eu quero te pedir que o Senhor fortaleça cada um de nós nos seus caminhos, que o Senhor possa nos ajudar a jejuar e estar contigo cada vez mais, e essa pessoa que está nos ouvindo também, que ela também possa jejuar e entrar na sua presença da maneira que o Senhor quer. Pai, mostra o caminho para cada um, que a nossa comunhão contigo possa ser cada vez maior, que as nossas experiências contigo possam ser cada vez maiores, que nós possamos sentir tudo aquilo que o Senhor tem para nós, vivenciar tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Nos abençoe e ajude a cada um de nós, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Bora jejuar, bora entrar nessa presença de Deus. Se você curtiu isso, se essa informação foi útil para você, então espalha esse vídeo, bota no grupo lá da igreja, manda para o seu grupo de oração, fala, vamos jejuar, gente, vamos ter a presença de Deus, manda para um parente, manda para alguém que está doente, para alguém que está precisando das bênçãos do Senhor. Às vezes é um caminho, é uma porta para que Cristo possa entrar com sangue novo aí, num odre novo na sua vida, tá bom? Amém, que o Senhor te abençoe e que você possa ser esse instrumento de divulgação da palavra de Deus também. Passa esse vídeo, esse áudio para outras pessoas, conversa sobre isso, mas principalmente vivencia isso que a gente acabou de falar aqui com você, tá bom?
Jesus te abençoe e fica com Deus. Amém.